Esse dia de entrevistas está realmente, assim, superando as expectativas, porque só gente incrível. A mulherada tá no comando hoje, né? Então eu comecei com a Masterclass, depois a gente teve Ivone Moreira e agora a gente vai receber Cris Barreto. Ela acabou de chegar de Nova York, ela dispensa as minhas apresentações, porque eu quero pedir para a própria Cris tá contando pra gente quem ela é, da onde ela veio, mas uma coisa já digo para vocês, nós temos muitas coisas para fazermos juntas em breve, a gente já fez algumas coisas, eu sou fã incondicional. Gente, ela é uma fashion designer tão maravilhosa que ela já vestiu até Madonna. Então, assim, Cris, seja bem-vinda. Você é maravilhosa. Nós estamos muito honrados de te receber aqui no programa Imagem em Ação. Olá, pessoal. Aqui é a Cris Barreto. Tudo bem? Então, eu quero me apresentar aqui para vocês. Eu sou capixaba, mas eu vivo entre o Brasil, Guarapari, né, no Espírito Santo, e Nova York. E eu já moro em Nova York há muitos anos e, assim, minha vida em Nova York é uma vida muito agitada. Eu sou artista plástica, sou fashion designer, então eu tenho uma vida muito intensa como artista, mas eu também tenho um lado, assim, muito down to earth, muito terra, muito natureza. Então eu gosto realmente de estar entre os dois lugares. Isso me completa. E eu estou muito feliz de estar participando dessa entrevista com vocês para contar um pouquinho mais da minha trajetória. Eu saí do Brasil já tem muitos anos, né? Fui para Nova York na década de 90 e fiquei lá assim até 2020, 2021. E nessa trajetória agora com a pandemia, né? Eu comecei a vir mais para o Brasil, passar mais tempo no Brasil. Então, eu sou uma pessoa que viaja muito, né? Eu faço muitas exposições, fashion shows e tô sempre viajando pelo mundo. Mas com a pandemia eu dei uma acalmada e fiquei mais presente aqui no Brasil. É isso, né? Eu tô sempre buscando renovação, inovação, transformação. Eu sou muito inquieta e gosto de estar sempre me reinventando. Eu acho que a palavra reinventar-se é a palavra que mais me traduz e é o que eu também gosto de, enfim, incentivar e empoderar as pessoas para que elas também possam se reinventar a cada dia. Cris, que delícia conhecer um pouco mais da sua história, saber... Nossa, vamos lá, vamos prosseguir. Conta pra gente como é que funcionou essa questão do Covid, desse isolamento social, né? Tantas coisas que influenciaram nas nossas vidas. E como é que isso funcionou de verdade na sua vida quanto artista, quanto pessoa? Então, gente, durante a pandemia, né, no início de 2020 e já em 2019, eu passei por uma grande transformação. Eu tive algumas dificuldades, né, eu perdi meu pai e eu também passei por uma separação e depois veio a pandemia. Então, assim, enfim, por uma questão de vida mesmo, eu já estava vivendo um período que estava exigindo de mim uma grande transformação, um desapego, né, do que eu considerava que era seguro ou que era estável, e eu tive que me adaptar. E realmente foi muito difícil, né? Eu considero essa fase 2019, 2020 uma das fases mais difíceis da minha vida e exigiu muito um equilíbrio, né? E também exigiu que eu me permitisse sentir dores e passar por dificuldades. E assim, eu simplesmente aceitei a situação, né? E vim para o Brasil no início de 2020, quando a pandemia realmente começou em Nova York. Ainda no Brasil ainda nem tinha se desenvolvido ainda. E eu passei o meu primeiro lockdown aqui em Guarapari. E foi uma fase difícil, porém eu consegui aproveitar essa fase para me aprofundar na minha atividade física. Então, durante a pandemia, né, eu tive a grande oportunidade de estar em casa fazendo exercícios com o meu personal trainer
E assim, ficamos assim diariamente juntos, né? A gente tinha assim um caderninho que cada dia a gente marcava um xizinho. E foram mais ou menos 102 dias, né, de atividades físicas. E também assim, eu acho que nesse momento foi muito bom porque eu não estava completamente sozinha, né? E foi um período que eu pude desenvolver muito o meu controle emocional. Nesse período também eu comecei a fazer um tratamento com uma coach e isso me ajudou bastante. Eu também fiz muitas leituras, li bastantes livros, ouvi bastantes vídeos de autoajuda, né? E comecei a estudar para ser coach, né? Life coach. E me conhecer mais e realmente entender, né, aquele momento tão complexo. E graças a Deus eu passei por isso e acho que essas dificuldades que eu vivi, elas me tornaram muito mais fortes, elas me aprimoraram em muitas áreas da minha vida e eu só tenho a agradecer. No entanto, eu creio que foi um período difícil para muitas pessoas, né? Cada um com a sua particularidade. Agora, o que eu acho que a pandemia trouxe de melhor para todos nós, né? É ter essa certeza, né? De que a gente tem que estar preparado para as mudanças, porque a vida ela não é estável, né? A vida ela é cheia de mudanças e sempre vão acontecer coisas que vão parecer que são coisas que vão te destruir, que vão te eliminar ou que vão te colocar para baixo por muito tempo, mas na minha opinião, se você enxergar a crise como uma oportunidade de você crescer e de evoluir, eu acho que a crise, ela na realidade, ela é uma coisa muito benéfica para todos nós. Então eu acho que a pandemia, ela veio nos ensinar a aceitar as crises como uma oportunidade. Você é muito criativa. E onde é que você encontra inspiração para as suas músicas, para as suas peças, para as suas obras de arte? Ai, para os seus looks. Conta pra gente de onde vem essa inspiração. Pois é, inspiração, né? Inspiração para mim é algo a ser respeitado, né? Eu nunca forço assim ter uma inspiração. Eu acho que é impossível. Para mim não funciona. Então eu acho que a inspiração ela é um resultado de sentimentos, resultado de dificuldades, né? Resultado de você não saber o que está acontecendo. A inspiração, para mim, ela é uma decorrência do que eu vivo. E a inspiração, ela tem um tempo próprio, né? Então eu aprendi assim a ser muito resiliente como artista, porque às vezes assim eu já sei, né, que eu tenho um processo criativo muito intenso e muito verdadeiro. E tem vezes que não tem nada, não tem inspiração, não acontece nada. Inclusive, quando eu estava na pandemia, que eu estava passando por esse momento muito difícil e eu estava meio que, processando ainda, né, dores, dificuldades, eu fiquei um período totalmente sem inspiração. E é um pouco angustiante, né, para um artista não ter inspiração, porque é como se você ficasse meio que se observando, né, e tentando descobrir o que será que vai vir por aí. Eu creio, inclusive, que o artista, ele é co-criador, na realidade. Ele não é só um criador, ele cria juntamente com o que o universo manda para ele, né? E como eu já sou artista há muitos anos, eu já sei que é assim que funciona. Mas não é confortável. É muito desconfortável quando você está num período assim seco assim de inspiração, que você parece que tá assim morto por dentro, que tá vazio. E durante a pandemia eu passei por esse período, mas eu tive um momento de inspiração, né?
que foi quando porque eu estava vivendo essa questão toda dos exercícios e tal, eu tive essa oportunidade de criar uns pesos de cimento com a ajuda do meu personal. E aí a gente fez os pesos e depois eu tive essa sensação de querer, essa necessidade de me expressar naqueles pesos. Então eu fiz o meu primeiro grafite aqui no Brasil, né? Que foi nos pesos pintados. Os pesos pintados está até aqui comigo. Aqui tem um aqui agora, eu posso mostrar para vocês. E ele veio assim com mensagens, né? Olha só. Esse aqui é o meu pezinho pintado e veio com várias mensagens, tipo, vitória, foco, força, né? E aí a gente fez esses pezinhos, né? E foram utilizados realmente como uma ferramenta para o treinamento. E assim, depois dessa fase eu fiquei aqui e fiquei um tempo, depois fiz até um evento aqui em Guarapari, um fashion show, inclusive apresentei os pesos também. E depois eu passei por uma fase também um pouco calma, assim, em termos de inspiração. Fui para Nova York, né? E eu fui para Nova York e eu tinha deixado muitas coisas em Nova York, né? Quando eu saí. E fiquei um ano aqui, né? E quando eu voltei para Nova York, eu tinha meus quadros, eu tinha coisas lá no meu ex-apartamento. E eu fui para receber a minha cidadania, né? Agora em março. E assim, fiquei numa fase assim também que eu não estava entendendo exatamente assim, o que estava acontecendo comigo em Nova York. Porque lá eu tinha saído, né? E teve uma quebra, né? Uma quebra assim de quem eu era, da maneira como eu estava existindo, né? E foi pós-pandemia que eu cheguei lá. E eu realmente tive essa mesma pergunta, né? Tipo, cadê minha inspiração? Ou seja, eu olhei para meus quadros que estavam lá no apartamento, que fez parte de uma outra fase, e fiquei olhando aquela história toda e pensando, nossa, o que virá depois disso? E foi uma segunda fase, assim, que eu posso dizer para vocês que eu tive de novo aquela sensação de resiliência, né? E assim, e sem desespero, né? E encontrei algumas pessoas em Nova York que me perguntaram, e aí, Cris, como é que tá seu trabalho e tal? Como é que é? Quando você vai fazer outro fashion show, arte? E eu falei, gente, não sei, assim, eu tô aqui, né, um período, eu vou voltar pro Brasil, mas assim, não sei. E foi uma fase muito incrível, né? Porque eu fiquei em Nova York nessa última fase aqui, que eu saí do Brasil, 4 meses, né? Fiquei de março a início de agosto, quase 5 meses. E quando eu estava em Nova York, eu comecei a observar muito o movimento de grafite nas ruas, que realmente aumentou bastante. E aumentou por conta da pandemia também, porque as pessoas, elas depois, ou até que durante, né, a pandemia, se elas tinham algum momento de sair na rua e via aquelas ruas vazias, elas começaram a pichar muito as ruas e criar coisas nas ruas, as ruas estavam vazias, né? E aquilo me chamou muita atenção, né? E como eu já tenho uma influência no meu trabalho como artista plástica do movimento de grafite, de street art, pop art, aquilo começou a me chamar muita atenção e eu comecei a observar, fotografar e pesquisar. E falei, agora que eu tô aqui em Nova York, eu quero pesquisar mais, saber o que aconteceu, como é que foi que isso se desenvolveu. E aí realmente eu comecei a ter uma inspiração, né? E foi uma inspiração assim meio latente, assim, meio sem saber como que ela ia sair. E por incrível que pareça, quando eu já estava para vir embora para o Brasil, eu comecei a visitar algumas áreas do Brooklyn, né, no Soho, e conheci uma galeria de arte no Soho e apresentei meu trabalho, né, mandei meu trabalho por e-mail e a dona da galeria gostou muito do meu trabalho e me convidou para fazer uma exposição.
E aí, nessa exposição, eu pude realmente ter essa grande oportunidade de me reinventar. Eu diria assim, de aprimorar, né? Atualizar o meu movimento artístico de grafite e de técnica e estética. E aí alguns dos meus quadros, eu tinha alguns quadros que eles para mim estavam intermináveis, não estavam terminados, né? E aí, com tudo que eu tinha visto, vivido antes dessa exposição, assim, alguns dias antes, eu peguei lá o spray paint, que também era uma técnica nova que eu estava aprendendo, estudando, fiz alguns workshops lá em Nova York. E assim, fui me arriscando e peguei o spray, comecei a grafitar minha própria arte, quase que como tipo contando a minha história através do grafite, né? Reinscrevendo minha arte, né? Que o grafite é isso, né? Você pode colocar um grafite em cima do outro, e é sempre uma história nova, uma identidade nova. E aquilo foi uma grande libertação. E foi aí que veio essa inspiração, né? Uma inspiração que veio pós um não saber, não entender o que estava acontecendo. E aí foi mais uma comprovação que eu tenho que dizer para todo mundo que a arte, às vezes, ela tem um período que ela é mesmo, ela é quiet, ela não está dizendo nada e a gente tem que respeitar, porque é como tudo na vida, né? Tudo na vida tem a pausa, tem o momento da pausa e tem o momento da ação. E essa pausa, ela é o que te faz você se recriar. A gente tem que aprender a ter esse movimento de tranquilidade, de quando você não sabe alguma coisa, espera, você vai acabar sabendo. É isso então. Cris, todos nós enfrentamos muitos desafios, né? São muitos obstáculos nas nossas carreiras, nas nossas vidas pessoais. E eu tenho certeza que para você não foi diferente. Então, eu queria te pedir para contar para a gente um desses obstáculos, ou vários deles. O que você acredita que tenha sido mais desafiador em toda essa trajetória maravilhosa que você tem? Os meus desafios? Bom, primeiramente, desafios é o que me move, né? Sem desafios eu não funciono. Eu sou a pessoa que ama desafios. Eu tive muitos desafios, graças a Deus, porque é por causa dos desafios que eu continuo, né? E eu busco uma resposta nova, uma situação que eu possa me reerguer, que eu possa me reinventar. E assim, eu tive inúmeros desafios, né, na minha vida, na minha carreira, principalmente porque eu sou uma artista que me mudei muito de lugar, né? Eu no Brasil, eu morei no Rio, morei em São Paulo, morei em Minas Gerais, em Juiz de Fora, fiquei um tempo na Bahia. E nos Estados Unidos eu morei em Nova York a maior parte do tempo, mas também morei no Havaí, morei um tempo no Texas, em San Antonio. E assim, eu não sou muito, eu não tenho muito medo de mudanças, né? Eu, na realidade, acho que as mudanças é que me fazem crescer, né? E assim, mas tendo tantas mudanças físicas, é um pouco complicado, né? Porque uma delas é a questão financeira, né? De ficar se mudando muito, aí você monta um apartamento, aí você compra um carro, aí você vende o carro, aí muda de apartamento e começa tudo de novo. Então, assim, eu tive alguns desafios financeiros, né? Que foram complexos, difíceis, que eu tive que lidar e descobrir uma forma nova de existir. Mas isso me deu muito gás, assim, para ficar corajosa, né? E toda vez que tem alguma coisa que acontece, assim, que tira meu chão, eu já sei como é que funciona, porque eu tenho experiência. Falo, pô, eu tô sem chão agora, mas vai ficar bom de novo e tal. Então, eu acho que dentre todos esses desafios, eu aprendi a lidar com
como driblar a crise financeira, como muitas vezes ter que fazer trabalhos. Por exemplo, eu também sou terapeuta, né? Eu sou terapeuta corporal, eu sou formada em psicologia e sempre trabalhei como terapeuta para dar uma estrutura para o meu trabalho artístico. Então, eu tenho fases assim que eu trabalho muito, assim, eu trabalho por escalas, uma escala bem longa e assim, diária, né? E aí eu mantenho a minha estrutura financeira estabilizada e depois eu dou uma relaxada, que eu posso me arriscar mais e fazer meus trabalhos artísticos de uma forma mais leve, mais tranquila. Então, assim, eu aprendi com os desafios a ter mais flexibilidade e aceitar, né? Aceitar novas possibilidades. Então, eu diria, assim, que os maiores desafios foram realmente desafios da parte financeira por questões de que Deus está sempre me mudando e está sempre buscando uma aventura nova, né? Eu também sou muito aventureira e acho que isso é parte da minha personalidade, faz eu ser quem eu sou. É tão complicado para algumas pessoas prosseguir, né, superar, enfrentar os obstáculos, os desafios, e às vezes a gente pensa em desistir. Principalmente numa carreira internacional, eu acredito que você deva ter tido muitos obstáculos, algum deles até você me contou, enfim. E você pensou em desistir em algum momento? E se você pensou, o que realmente te motivou a prosseguir? Então, se eu já pensei em desistir, pensar em desistir é uma coisa que passa pela cabeça da gente quando a gente está, né, no momento de depressão ou fraca. Claro que eu já tive momentos como esse, mas desistir não é uma palavra que tem no meu dicionário. Eu sou uma pessoa muito persistente, muito intensa e assim, eu não aceito desistir. Eu sempre acho que eu preciso e posso ir um pouquinho mais além, e que as respostas vão vir e que as coisas vão mudar. Então, assim, eu acho que desistir nunca realmente fez sentido para mim. Porque, para mim, ser artista é algo do meu soul, do meu interior, da minha maneira de ser, né? A minha forma de expressar meus sentimentos, o meu coração, né? E como é que eu vou desistir de ser quem eu sou? Não teria como. Então, eu já tive momentos em que eu me senti muito derrotada, né? Tipo, caramba, como é que eu vou sair dessa situação? Mas eu sempre acredito que alguma coisa vai acontecer, que eu vou passar dessa situação e dessa fase e as coisas vão melhorar. E pela experiência, né, como eu já passei por tantas fases, eu entendi que é assim mesmo, que é assim que funciona, né? Uma hora as coisas mudam e uma outra coisa surge. Então eu nunca aceitei desistir, né? Porque eu não poderia desistir de ser quem eu sou, né? Então, eu continuo o meu processo, a minha missão, né? Porque eu sei que esta é a pessoa que eu sou e eu vim aqui com essa categoria, né? Ser uma pessoa criativa e com jogo de cintura e positiva e sempre continuando. E nunca desistindo. Então, desistir jamais. Tem muitas pessoas falando que a arte está em crise. Na sua opinião, a arte está em crise? Isso é um momento devido à pandemia? Ou nós estamos, de fato, passando por uma revolução artística e cultural? O que eu penso da arte nesse momento eu tenho algo muito positivo para dizer para vocês. Eu acho que a arte está num dos melhores momentos da história, né? E vocês podem pensar, como assim, Cris? Eu acho que a arte, ela tá entrando numa categoria de algo muito importante na vida das pessoas.
porque, como vocês podem perceber, né, a gente está caminhando para uma sociedade mais digitalizada e em breve nós teremos robôs, né, fazendo trabalhos que são menos criativos, que são trabalhos de mais repetição e que máquinas podem fazer, né, de uma forma mais mecânica. E quando isso começar realmente a acontecer com mais frequência ou em todos os lugares, a gente vai precisar de exercer a nossa criatividade para poder descobrir novas maneiras de existir na sociedade. E para isso a gente tem que realmente estar mais aberto a ser artístico, a receber informações assim, mais originais, né, em todas as áreas. E eu acho que a arte ela vai se tornar algo mais necessário na sociedade. Eu já consigo perceber isso, né, nesse momento que eu fui para Nova York, eu tive essa sensação muito clara, né, que a arte hoje ela está influenciando todos os setores, né? Se você vai comprar roupas, elas estão mais artísticas, mais únicas, com mais cores. Até os eletrodomésticos e a arquitetura também está mais artística. Então a gente está tendo mais liberdade hoje de criar, né, de uma forma mais autônoma, uma realidade para a gente mesmo. E ser artista é isso, né? É você ter um novo ponto de vista e de você pensar fora da caixa e as pessoas serem únicas, né? E é isso que é ser artista, é você ser único e falar, não, eu vou fazer diferente, não vou fazer igual todo mundo faz. E eu acho que isso daí é em todas as áreas, né? Tanto na música, como na dança, como nas artes plásticas, na moda, porque inclusive a gente está tendo essa oportunidade de fazer uso, né, dos eletrônicos, do telefone, né, de fazer os vídeos, e isso daí dá muita liberdade para a gente ser criativo. E então eu acho que a nova sociedade, a que está surgindo por aí, essa galera nova que tá por aí também, é uma leva, né, que vai receber influências artísticas muito grandes, e eu estou muito, muito positiva em relação a isso. Eu sou feliz de estar vivendo essa época, porque eu como artista, eu presenciei muitas fases, né, na minha vida, e acho que a gente está entrando numa fase muito interessante. E muitos artistas podem dizer, não, mas está muito difícil agora, porque eu não consigo vender minhas obras com o preço que eu vendia antes, porque o mercado digital, né, ele é muito competitivo, e as galerias, né, estão fechando e tal, mas assim, como eu disse, né, eu sou muito vanguarda no sentido de que eu não aceito que as mudanças elas sejam ou elas vêm para limitar a gente. Eu acho que é o contrário, as mudanças elas vêm para te provocar. E eu adoro provocação, né? E me provocou, então eu respondo assim, então vamos lá, o que a gente pode fazer? E eu acho que isso é inteligência, né? Inteligência emocional, inteligência criativa. A gente vai precisar de mais inteligência criativa do que uma inteligência racional no futuro. E, obviamente, que a gente precisa de racionalidade, né? Para ser criativo também. Mas os critérios de valor da sociedade, do futuro ou de agora, eu creio que serão critérios de mais criatividade, mais ousadia e mais experimentação. Então a arte está indo numa ótima direção. Continuem criando, galera. Você se reinventou, evoluiu, prosperou, mesmo na crise, inspirando tantas pessoas. E você que está no meio sabe que muitos artistas estão assim, com bastante dificuldades, né? Enfrentando muitos desafios. Então, quais são as suas sugestões para essas pessoas que têm você como uma voz inspiradora? Pois então, como driblar as dificuldades desse momento, né, como artista, eu acho que como driblar as dificuldades desse momento é meio que para todo mundo, né? Para os artistas e para qualquer profissional hoje, né? Mas como eu sou artista, eu diria,
Cara, pra gente driblar a situação desse momento, é preciso, primeiro, né, estar muito positivo e não estagnar no conceito, né, de como a arte estava ou era, né, no formato da arte. A arte, ela existe porque ela causa uma transformação na sociedade. Então, se você é artista e se você está vivendo hoje esse momento, cara, esse é um momento renascentista. Porque olha quantas coisas estão mudando tão rápido. A mudança ela é muito rápida. Então, a gente só pode esperar novidades, coisas diferentes, né? Ousadia, criação mágica, diferenças, né? Movimento. Arte é isso. E obviamente é muito inconfortável, né? A gente tá dentro de um momento desse. Mas ao mesmo tempo é sensacional a gente estar vivendo essa fase. Nós artistas, de certa forma, a gente carrega, né, dentro da gente essa mensagem, né? Tipo assim, tá bom, então se não pode ser desse jeito mais, como é que a gente pode criar um jeito diferente para que as coisas funcionem? E é meio que ser um cientista, né? Um criador e se reinventar, como eu disse. Eu acho que se qualquer um de vocês, meus colegas artistas, estiverem passando por uma dificuldade, não está conseguindo fazer a arte mover do jeito como era antes, vamos lá, relaxa e acredita ou deixa vir uma nova ideia. As ideias, elas sempre vão surgir, né? As ideias surgem na hora certa também. A gente é que precisa receber as ideias novas e aceitá-las. Então, o momento é um momento de receber ideias novas e de acreditar que algo melhor ainda está surgindo no universo, no planeta. E eu penso assim mesmo, de verdade, eu não tô assim com discurso de poliana, não. Eu tô aqui dizendo que acho que ser artista é ter esse papel no mundo, né? Essa missão. E eu tô nessa, e assim, não tô nem um pouco preocupada e, enfim, vivo as minhas crises existenciais como um ser humano. E das minhas crises existenciais, eu crio alguma coisa porque é a minha necessidade, né? É como eu me expresso pós-crise ou pós-descobertas. Às vezes é uma descoberta boa, que vem de uma felicidade e tal, mas muitas vezes vem de uma dificuldade de não saber o que fazer e não entender. Então, eu diria, vamos lá e vamos aceitar as dificuldades e receber inspiração para coisas novas. Tamo junto. Eu sei que você floresceu, que você criou tanta coisa linda, mesmo nesse momento desafiador. Então, você poderia nos prestigiar, mostrando, contando ou até cantando pra gente? A música, né? A música, ela faz parte da minha vida de uma forma muito, muito presente, né? Eu toco violão, eu canto e eu faço muitas gigs e shows também. Eu tenho fases, assim, que eu trabalho muito com música, né? E gravei um CD também de músicas eletrônicas, né? Que foi lá no Havaí. E esse CD ele foi assim, meio que uma surpresa, porque eu nunca podia imaginar que eu ia fazer um CD de músicas eletrônicas. Mas eu sou muito inquieta e aí eu descobri o GarageBand e aí eu comecei a investigar sobre batidas eletrônicas e acabou que eu lancei esse CD e ele é um CD bem dançante, bem legal. E agora no momento, né, eu me surpreendi com o rap. Eu escrevo, né, muitas poesias e tenho um lado meu assim, escritora.
Meu avô, ele era escritor, né, poeta. E aí, quando eu estava em Nova York, dessa fase aí, que eu estava investigando todo o movimento de hip hop, de grafite e tudo, eu escrevi um rap, né? Inclusive, esse rap, eu tô trabalhando isso com um amigo meu, que é o Marivaldo. E o Marivaldo, ele é um amigo que eu conheço de muitos anos em Nova York, ele faz parte do Stomp. E aqui no Brasil, ele tem também um movimento em Salvador, que é o Favela, que ele está inclusive lançando agora, né? E tem o Cabales também, que é um trabalho que ele faz assim, com instrumentos musicais e percussão. E aí eu mostrei para ele, ele achou o rap super maneiro. E a gente está planejando fazer um trabalho musical juntos agora para 2022. E lá em Nova York eu criei esse rap que se chama-se um rap sem fronteiras, né? Um rap sem fronteiras. E assim, eu curti muito, né, a mensagem, porque nesse rap meio que eu conto um pouco a minha trajetória nesse período, nessa fase. Eu vou aqui mostrar em primeira mão para vocês, mas ele está bem cru ainda, né? Mas assim, eu vou aqui cantar um pedacinho para vocês, né? E assim, ó. Eu me reciclo no meu ciclo, eu insisto, não resisto. Vivo novas desventuras que viraram aventuras, contando a minha história num rap em New York. Vim do Bronx, vou pro Brooklyn, na linha verde do trem. A minha parada é o 6, o meu destino é o Waze. Todo só de uma vez, de dentro do subways. A minha estrela brilhando, o pensamento vagando. Eu continuo soltando, que não tem mais valor. Ela é entregue, ela é larga, ela é mulher, bicho solto. Estatal da liberdade, não tem de segurar. É mais ou menos por aí. Mas isso é só um little tease. Mas vocês vão saber depois. E suas peças, Cris? A gente sabe que você tem trabalhado bastante, criado muito, tanto no Brasil quanto no exterior. Queria saber um pouco mais disso, né? Porque sempre fundamental para um artista a criação. E o que você criou? Conta pra gente. Então, assim, dentro do meu mundo fashion, né, agora eu tô numa fase que eu não tô realmente criando muita roupa, né, muito design fashion. Eu tô no movimento mais de artes visuais e música. Então essa é a minha fase, o movimento fashion, ele é integrado nisso aí. Mas dentro do que eu estou vivendo e acreditando nesse momento, eu estou mais para pinturas e grafite e música. Essa é a minha fase do momento. Você que morou muito tempo fora do Brasil e conheceu assim muitos lugares diferentes, muitos lugares lindos, muitas culturas ao redor do mundo, né? Então, quais são as maiores diferenças entre a cultura, o turismo que você vê lá fora e aqui no Brasil? Bom, eu diria que a maior diferença que existe entre a arte fora do Brasil e no Brasil é a familiaridade com o mundo artístico, né? E assim, e também não é em todos os lugares, né, dos Estados Unidos ou da Europa que as pessoas têm essa familiaridade. Mas elas têm muito mais do que no Brasil, por uma questão de valores, né? Eu acho, por exemplo, que Nova York é um lugar que tem muita experiência artística e um lugar em que passam muitos artistas. E aí você vai entendendo que ser artista é uma coisa que é legal e que, né, que é normal e que não é uma coisa de quem não trabalha ou de quem não tem assim noção do que é a vida. Muito pelo contrário, né? Então, porque as pessoas elas estão acostumadas a conviver com artistas. E isso é o que causa a arte ser mais aceita, né? E você tá no lugar e você diz, né, o que você faz? E a pessoa fala, eu sou artista. Então a outra pessoa fica interessada em saber, mas assim, o que você faz? Como é que você faz? O que você pensa, né? O artista, ele é uma pessoa que normalmente ele pensa fora da caixa, né? E as pessoas que estão acostumadas a conviver com artistas, elas ficam interessadas, elas querem saber como é que é, o que esse artista está pensando. E no Brasil, inacreditavelmente, apesar de ser um país extremamente criativo, né, a criatividade do brasileiro ela é sensacional, né?
né? Diga-se o carnaval, por exemplo, é uma coisa assim inacreditável, a criatividade, né? Muito, muito, muito diferente, é muito rica. E as experiências todas que o Brasil tem com a arte, com a música, com o carnaval e com tudo mais, é muito grande. Mas eu creio que o Brasil ele ainda não tem esse senso de valor de que ser artista é uma profissão respeitada e que mais e mais pessoas, né, em diferentes partes do Brasil e com diferentes condições sociais, elas poderiam ter mais valor e ter mais valor à sua própria arte e entendendo um pouquinho mais o que a arte significa dentro da sociedade. Porque a arte, ela é o que muda a sociedade. Tudo que muda a sociedade, ela vem de uma criação, uma nova ideia, uma nova proposta. Então, muito depois, né, que um movimento artístico surge, que a arte ela é absorvida, né, dentro do movimento social. Mas lugares como Nova York, por exemplo, que é um polo artístico no mundo, as coisas acontecem muito rápido, os movimentos são muito rápidos. E de Nova York, a arte influencia o restante do mundo. Então a diferença mais é uma questão de cultura e de acesso, né? Ter mais acesso a artistas. Se você mora num lugar pequeno e a pessoa ela faz um trabalho um pouquinho mais diferente, você não conhece, você não sabe. Então se ela diz que ela é artista, você não entende, né? E é o que falta. Eu acho que no Brasil é mais necessário que mais artistas se movimentem dentro da sua própria área, da sua própria comunidade, para que as outras pessoas que não têm acesso a conhecer artistas, elas possam começar a saber o que é viver de arte, como é que funciona. E esse preconceito, essa falta de visão, né, de que a arte é algo desnecessário no mundo, possa ser desmistificado. A arte é muito necessária ao mundo. É a arte que cria o que é novo no mundo. E nós no Brasil temos muito para contribuir, né? Pois somos extremamente criativos. Sabemos que você tem um carinho todo especial pelo estado do Espírito Santo e você já leva o seu nome assim por 4 cantos do mundo através da sua história, através da sua arte. E eu gostaria de saber, Cris, o que você poderia contribuir assim através do conhecimento mesmo, né, para valorizar esse estado ainda mais. Ah, sim, eu sou uma artista capixaba e eu amo realmente ser capixaba, né? Acho que, inclusive, os capixabas são muito, muito criativos. Tenho, assim, 2 amigos, né, capixabas em Nova York, que é o Tony Mota e a Alana Rosa, que nós estamos criando um projeto, inclusive, para levar para Nova York, que é a Semana da Cultura Capixaba, né? E já começamos esse projeto e temos assim interesse em divulgar a cultura capixaba em Nova York e no resto do mundo, né? Essa é uma maneira que eu penso em contribuir, que inclusive já tenho mais ou menos um programa, né, que está em andamento e eu creio que mais e mais pessoas vão entrar dentro desse programa junto conosco. E essa é a ideia, né? Porque lá fora muito poucas pessoas sabem primeiro das belezas do Espírito Santo, né? E eu, esse fim de semana, fiquei, assim, maravilhada em conhecer a área de Pedra Azul e ver, assim, a gastronomia e a influência europeia na área e a qualidade, né? O detalhe, a beleza. Nossa, o Espírito Santo é um lugar muito abençoado e nós precisamos divulgar isso lá fora. Eu, como artista capixaba, estou totalmente à disposição de, né, usar os meus talentos, o meu conhecimento para ajudar realmente a divulgar o que a gente tem de maravilhoso nesse estado e estou à disposição e estou feliz, né, de estar participando com vocês desse evento e muitas coisas boas, né, estão para surgir por aí. Conto com todos vocês e vocês podem contar comigo também. A gente sabe, né, que pessoas de luz têm uma missão aqui nessa terra.
Às vezes a gente dá um passinho para trás, dois para frente, mas prosseguimos. E eu queria saber, Cris, qual é o seu propósito? O que de fato move a Cris Barreto? Então, eu como artista, eu tenho um posicionamento, assim, muito claro, assim, né, do que eu acredito e o que eu gostaria de passar para as pessoas. A minha missão é empoderar as pessoas para elas acreditarem nelas mesmas, né, como alguém que tem a capacidade de mudar a realidade. Eu acho que a criatividade, ela é uma forma de que a gente tem, todos nós temos, de mudar a realidade. Então, eu acho que independente de onde você nasceu, qual é a sua educação, né, a sua capacidade cultural, enfim, você tem uma oportunidade de fazer algo diferente, novo. E eu sou uma artista que saí daqui, né, e fui para Nova York. Então, quer dizer, pensa bem, eu estava aqui e poderia achar que seria muito difícil ir para Nova York, mas eu tive coragem, né? Eu cheguei e falei, pô, vou para Nova York porque eu acho que eu vou aprender muita coisa. E quando eu fui para Nova York, eu entrei num projeto de vender árvores, né? De fazer um projeto de plantar árvores na cidade. Eu fiz isso junto com um político que me convidou para participar desse projeto e eu consegui arrecadar um dinheiro e fui. E assim, e como eu acho que qualquer pessoa poderia fazer a mesma coisa, desde que você acredite, né? Então eu acho que a minha missão é dizer para as pessoas: acredite em você e vai, sabe? Só vai e não tenha medo, né? Tenha coragem. Então eu tenho essa sensação de que eu tô aqui nesse mundo para dizer isso, né? E dizer isso de uma forma positiva, né? Alegre e assim, não ficar estagnada em nenhum problema ou condição, porque eu não acredito nisso, né? Eu não acredito que nada, nenhuma condição, ela pode ser limitadora para você conseguir o que você quiser. A condição, quem cria é você. Claro que umas pessoas podem ter mais possibilidades, uma ajuda e tal, mas isso é relativo, né? Porque às vezes você pode ter todas as possibilidades e ficar acomodado e não fazer nada e ter medo de perder o que você ganhou. E a vida é correr riscos, né? Eu incentivo a todo mundo a correr riscos e a correr atrás dos seus sonhos. Então essa é a minha missão. Empoderamento para que você corra atrás dos seus sonhos, acredite em você e só vai, porque tudo é possível se você acreditar em você. Ai, a gente está quase chegando no final dessa entrevista extraordinária. Cris, você é uma mulher ensolarada, efusiva, alto astral pra caramba. E a gente olha para você e a gente vê vida, né? Luz, alegria. Queria que você falasse pra gente um pouco mais disso, de esportes, e deixasse, se você puder, né, é claro, uma receitinha de beleza para todos nós. Então, dica de beleza? Bom, eu vivo no 220, né? Quem me conhece sabe que eu sou extremamente ativa, inquieta, tô sempre buscando fazer exercício, alguma coisa. Ficar parada pra mim, assim, é uma dificuldade. Mas eu sempre fui assim, né? E desde nova. E assim, eu acredito muito que estar em movimento e ter consciência, né, da sua alimentação é muito importante para você viver uma vida com qualidade. E eu aprendi isso muito nova, né? E foi por mim mesma que eu aprendi, eu busquei isso aí. Então, eu tenho assim primos, tias, amigos de muitos anos atrás que sabem, né, que me conhecem e falam assim: poxa, Cris, sempre foi assim, né? Então eu tenho essa coerência de ter sido sempre uma pessoa voltada para a saúde, para a atividade física. E eu acho que isso é muito importante na vida.
porque me ajuda, né, a ter mobilidade, a manter um corpo firme, a manter uma mente clara, né? A gente tem que ter muita consciência da alimentação, principalmente, mas é bem uma coisa junto com a outra, é alimentação e exercício físico. Eu já tenho 2 anos, né, que eu tô totalmente, enfim, ligada, né, e compromissada, disciplinada com o treinamento na academia, né, fazendo musculação. E isso daí está me ajudando muito, né, a definir um corpo mais estruturado e preparado. Porque quanto mais tempo passa, o seu corpo ele precisa de uma ajuda, né, ele precisa de uma estruturação. E hoje eu estou muito feliz com os meus resultados e acho que é só o começo, assim, para mim não paro nunca mais. E recomendo a todas as pessoas, né? Então a minha dica de beleza é: procura um nutricionista, aprenda sobre alimentação, porque a gente muitas vezes não sabe o que é melhor, né? Você tem hábitos, talvez uma educação que não foi assim a melhor em termos de comida, né? E ter tido más influências, mas isso não é uma coisa pro resto da vida. Você pode mudar essa situação aí procurando ajuda. E vá à academia. Se você ainda não pode começar a ir na academia, começa dando uma andada na praia, ou vai fazer uma esteira, mas não pode parar. A vida é movimento e você também tem que ser movimento, porque se você para, a vida para você também. É assim que funciona. Então, movimento, boa alimentação e dinâmica. Seja feliz, tenha vigor. Viva cada momento com gratidão e parte para cima, porque a vida continua. Eu sei que você sonha muito, né? E também sei que você já realizou muitos sonhos. Mas você já se sente realizada? Você tem novos sonhos? Quais são os seus sonhos para o presente e para o futuro? Eu já realizei muitos sonhos na minha vida, assim, bastante, né? Eu diria, assim, que eu realizei a maior parte dos meus sonhos, né? E me sinto bem feliz com isso, né? E inspirada a inspirar outras pessoas a fazer o mesmo. Pois eu acho que tudo que eu conquistei porque eu acreditei, né? Agora, é lógico que eu tenho sonhos, eu nunca vou parar de ter sonhos, eu sou a total sonhadora, né? Tô sempre sonhando e imaginando coisas mais mirabolantes ou coisas mais incríveis. Um dos meus sonhos, assim, eu tenho sonhos relacionados, assim, à vida mais na natureza, né? De contribuição planetária, assim, que eu realmente gosto, né? E me preocupo e quero melhorar o planeta. Então eu gostaria de plantar muitas árvores. Eu tenho sonhos de plantar várias árvores e fazer parte de projetos de plantar árvores, ou se não ensinar a criança a plantar árvore. Eu acho que plantar árvores é assim uma coisa assim que é um grande sonho. Eu quero assim, enfim, saber, né, que eu tô plantando uma árvore ou muitas árvores e que mesmo depois que eu estiver fora desse planeta, as árvores vão continuar aí crescendo, florescendo. E eu acho que isso é a minha contribuição para o planeta. E também faz parte da minha história, já que eu fui para Nova York porque eu plantei árvores, né? E agora eu volto aqui para Guarapari e quero continuar plantando árvores. E isso aí, né, no que diz respeito à natureza. E em relação assim à carreira e forma, né, de atuar, eu quero muito ter um programa ou de TV ou um canal no YouTube que eu possa, assim, realmente trazer nesse programa muitas dicas de cultura, de arte, de ecologia, de saúde e apresentar para as pessoas muitos lugares, né, que eu já passei ou lugares que eu ainda nem conheço e passar realmente essa mensagem, né, de empoderamento, de clareza. Realmente eu sinto que se eu fizer um trabalho assim, esse trabalho ele vai de certa forma ser uma síntese de tudo que eu posso dizer ou contribuir, né, de uma forma um pouco mais ampla,
do que somente eu fazer minha arte, fazer exposições ou dar algumas entrevistas. Então eu tenho esse sonho de ter um programa, né, bem dinâmico, bem animado e moderno e vanguarda, fazer viagens e trazer ideias. Então, esse é um dos meus grandes sonhos do momento, que eu acredito que vai acontecer no futuro próximo. Por favor, como é que a gente faz para conseguir uma peça da Cris, um look, sei lá, uma obra de arte, para montar uma loja? Então, gente, para vocês adquirirem meus produtos, vocês podem me seguir nas minhas mídias sociais, né? Me siga no Cris Barreto Arte Studio no Instagram, que é a minha página profissional, ou me sigam também no Cris Barreto Oficial, que é mais a minha página pessoal. No meu Facebook também é Cris Barreto. E eu aguardo vocês, a comunicação de vocês, e qualquer pergunta, vocês podem me passar um inbox que eu respondo. E as minhas obras vocês podem adquirir aqui no Brasil, né, através de um desses contatos, ou em Nova York, que eu tenho uma galeria que me representa em Nova York, né, que é a New York City Empires Gallery, que é no Soho. E qualquer coisa que, se vocês quiserem adquirir uma peça minha internacionalmente, vocês entrem em contato com a New York City Empires Gallery, que também tem uma página no Instagram. Bom, foi um grande prazer falar com vocês. Eu espero que eu possa contribuir com vocês de alguma forma e que vocês possam adquirir algum dos meus produtos para guardarem de lembrança uma das minhas inspirações, alguma das minhas fases que estão registradas em todas as minhas criações. Muito obrigada. Bom dia a todos. Ai, querida, chegando no final dessa entrevista extraordinária, muito obrigada por ter estado aqui conosco, ter contado um pouquinho mais da sua vida. E eu queria pedir, então, para você deixar uma mensagem para todos nós, né, que somos seus fãs, admiradores, para aquelas pessoas também que estão te conhecendo pela primeira vez, enfim, uma mensagem realmente da Cris Barreto. Um beijo, fica com Deus. Então, para finalizar, a mensagem que eu gostaria de deixar para todos vocês é que vivam cada momento intensamente. Aproveitem a vida, tenham fé, esperança, vivam com positividade, busquem de cada situação que aparecer, que seja uma situação difícil, encontrar, né, um desafio que possa fazer a sua vida melhor, possa fazer a sua personalidade mais forte, mais preparada, porque a gente está aqui para vencer as batalhas e continuar a luta. E é uma luta que vale a pena, porque todos nós temos dificuldades. E o que muda é a maneira como a gente lida com as dificuldades. E eu acho que nessa fase que a gente está passando agora, mais do que nunca, devemos nos manter unidos e ter realmente o entendimento, né, de que tudo passa, de que tudo são fases e que todas as crises sempre nos levam a algo melhor e com mais maturidade. Essa é a minha mensagem. Não desistam e vivam cada momento com gratidão. Muito obrigada.